E aí, filhos do Pai, como é que vocês estão? O Pai está com saudade, sempre pedindo aí para que façam contato. O Pai ama vocês. E aí, vamos à nossa reflexão, Apocalipse, capítulo 5. Que Deus nos abençoe. E diz assim, a visão do livro e o cordeiro. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então, um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro na mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus o constituísse reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em voz forte: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estavam dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio para todos sempre. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos se prostraram e adoraram. Mais uma vez, a gente observa um ambiente de adoração a que João estava sendo submetido. Ele observa, nesse primeiro momento, nós entendemos que a visão continua e João tem acesso para o entendimento de um livro na mão de Deus. Esse livro fechado, lacrado com 7 selos. E ninguém, no texto dizia que ninguém era capaz, ninguém era tão puro, tão perfeito, que poderia tocar naquele livro, poderia quebrar os selos, poderia ao menos nem olhar para aquele livro. A gente observa a santidade de Deus, ele é um objeto que nos mantém dignamente distante. Nós não somos dignos. Mas a palavra também, o texto diz, a mensagem da visão diz que ele não precisava chorar, João não precisava chorar, porque havia sim alguém digno de tocar no selo, tocar no livro e quebrar o selo. E na verdade quebrar os 7 selos.
E o que a gente observa nessa visão é que esse cordeiro machucado, ferido, ensanguentado, ele volta da morte e representa a liberdade. Ele tem acesso ao livro, ele tem acesso a quebrar os selos. Olha só o versículo 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, todos os seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões, milhares, 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 proclamando: digno ao Cordeiro que foi morto de receber o poder, da riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Ah, meu Deus. O que eu achei interessante aqui é que nesse capítulo 5, olha só, ele diz assim, olha, deixa eu achar aqui. Olha, é aqui, olha, versículo 8. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono. Sabe, o que a gente observa aqui, o que ele ouviu, o que ele viu e ouviu, cujo número era milhares de milhares, milhares de milhares. Eram as orações. A gente não pode deixar passar essa informação de entender que esse ato do Cordeiro, ter acesso, e na hora que ele pega esse livro, é o resultado, sabe, é um momento, não é o resultado, mas é um momento em que as orações, toda a expectativa, se a gente pensa esse momento como um momento futuro, mas quando a gente fala de futuro, a gente está falando de um tempo em que nós conhecemos, porque nós não conhecemos o Kairos, né, o tempo de Deus. É um tempo que é fora do nosso tempo. Nós entendemos passado, presente e futuro. A gente entende que Apocalipse está se falando do futuro, mas é futuro para o nosso tempo, para a nossa visão de tempo. Porque para o Senhor é um tempo eterno. É um tempo que ele permanece tanto ontem, hoje, amanhã. É difícil até explicar, mas procure entender que esse tempo eterno é um tempo presente eternamente, mas todas as orações que foram feitas, todos os clamores que foram feitos dos santos de Deus, essas orações vão culminar para esse ato em que o Cordeiro tem acesso ao livro. Ele passou pelo sofrimento, ele passou pela morte. E quando ele se torna o Cordeiro obediente de Deus, ele se torna apto a abrir o livro. São as orações que eu imagino que gritam ao redor nessa visão do apóstolo João. Sabe, é maravilhoso a gente olhar e ver peso que essa visão tem. Então nós agradecemos porque nós temos as nossas orações respondidas. Porque há de chegar o grande dia em que o Cordeiro receberá em suas mãos esse livro e romperá todos os selos. Filhos do Pai, Deus abençoe vocês. Sejam firmes, sejam inabaláveis. Se concentrem naquilo que Deus chamou. Deus abençoe vocês. Mandem notícia. O Pai está
com saudade.